Você lê deixa que eu comece, eu dou boa noite, eu começo e você... Tá, mas deixa que eu comece. SEAP, Eu começo e passo para você. Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos na introdução, vamos iniciar a introdução. Item 1 da introdução, objetivo desta obra. As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsia, a última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o território onde todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, qualquer que sejam as suas crenças, porque ela jamais foi o motivo das disputas religiosas, levantadas sempre e por toda parte por questões de dogma. Aliás, se o discutissem, as seitas nele teriam encontrado sua própria condenação, porque a maior parte se apega mais à parte mística que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos. Item 1, objetivo desta obra. Tá? Raquel, faz a prece, por favor. Mestre Jesus, Deus nosso Pai, altivo, patrono da nossa casa, o diretor da nossa casa, a coluna de espíritos bondosos e amorosos, trabalhadores aqui do SEAP, agradecemos a oportunidade que estamos tendo de estudar o Evangelho, de estudar a obra de Kardec, nos aprofundarmos na doutrina, nos aprofundarmos nas máximas do Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesse estudo. Pedimos a inspiração de vocês para um melhor entendimento de cada passagem lida e pedimos, em nome do amor, a permissão para darmos por iniciado mais um estudo do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Em nome do amor, em nome do nosso amor, do amor que vibra nesta casa, do amor de Jesus Cristo, do amor de Allan Kardec, de Leon Denis, do amor de Deus acima de tudo, é que nós pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja. Então, obrigado. Então vamos lá, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Eu vou ler novamente devagar, para a gente entender bem o estudo de hoje. Então ele começou, o objetivo desta obra. Você sabia do objetivo do livro dos Espíritos, Maiara? Do livro do Evangelho? Luciana, você sabia do objetivo? Você sabia do objetivo? Hã? Vamos ver aqui. Ele está dizendo. Olha só, vamos lá. As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Você vai lá pegar o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Mas ele está falando aqui do Novo Testamento, tá? Dos 4 Evangelhos. Mateus, Lucas, Marcos e João. São os evangelhos, os 4 evangelhos. As matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo. Não tem os atos comuns de Jesus?
Os milagres. Jesus fez milagres? Não, está escrito lá milagre, vamos entender como milagre, tá? Os milagres. As predições. Predições significa premonição. Jesus não fez? É uma porção, tem uma bem conhecida aí de Pedro, né? As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Kardec dividiu bem aqui. As 4 primeiras partes, se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsia, a última permaneceu inatacável. Ah, essa questão eu admito, essa igreja não admite, aquela admite, enfim. Mas a questão moral não. Nós até vimos isso semana passada, não vimos um pedacinho? Questão moral não, o perdão. O perdão é uma questão moral. O perdão, dentro de qualquer religião, fora e acima, é uma questão moral. É o perdão. É um perdão. É o perdão. Perdoa, perdoa. O amor, o perdão é filho do amor, o amor é uma questão moral. Então, diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É território onde todos os cultos podem se encontrar. A bandeira sob a qual todos podem se abrigar. Quaisquer que sejam as suas crenças, porque ela jamais foi o motivo das disputas religiosas, levantadas sempre e por toda parte, por questões de dogma. Aliás, se discutissem as seitas, nele teriam encontrado sua própria condenação, porque a maior parte se apega mais à parte mística que à parte moral, que exige a forma de si mesmo. Parece que deram continuidade ao farisaísmo, né? Só aquele grupo quer ter razão, é o sectarismo, é a divisão. É a divisão. Então ele falou aqui, uma parte de disputas religiosas levantadas sempre por toda parte por questões de dogmas. O que é um dogma, Maiara? Vou pegar você de expiação, bode expiatório. O que é um dogma? Está no rodapé, só olhar o rodapé. Leia aí, Edilane, pode, ou Raquel, copia aí, pode ler aí, está aí no rodapé o dogma. Então lê aí, Raquel. Ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa, ou de qualquer doutrina ou sistema. Proposição apresentada e aceita como incontestável e indiscutível. Na Igreja Católica Apostólica Romana, é o ponto de doutrina já por ela definido como expressão legítima e necessária da sua fé. Entendeu? Indiscutível, incontestável, isso é um dogma. Bota depois aqui, vê quantos dogmas tem a Igreja Católica. Tem centenas, tá? Por exemplo, tem um bem recente, é um dogma, a infalibilidade papal. O Papa é infalível, não se discute. É um dogma. Os sacramentos, dogma. O casamento. Então você não pode discutir isso. Antigamente, na época da Inquisição, se você discutisse, se você contestasse, você era considerado um herege. E o herege morria. Era torturado. Isso é um dogma. A doutrina espírita tem dogmas? Tem. Eu acredito que seja a pluralidade das almas, reencarnação, eu acredito que seja A comunicabilidade com os espíritos, aqueles 5, os 5 fundamentos. Não sei, eu estou perguntando. Eu só quero saber. Eu é que sou agora aluno, eu estou em dúvida. Pra Tem mim dogma? É indiscutível. Fala, Rosana. Para mim não, porque tem a reencarnação, não é indiscutível. Você tem pontos que você vai claramente
Então pega o livro dos Espíritos aí para mim. Tem um livro dos Espíritos aí. O que vocês confundiram, a Raquel confundiu aqui, as ideias espíritas. Então a comunicabilidade, mas não é só, são 5, são várias. Não é somente a reencarnação. A reencarnação é uma ideia espírita, a comunicabilidade. Porque os dogmas espíritas, na verdade, eles são raciocinados. O dogma é uma coisa assim, é isso aqui e você não pode discutir. A reencarnação é uma conclusão que para a gente é indiscutível, mas é uma conclusão do lógico, né? Não, sim, total. É. E acabou. E a doutrina espírita é isso, você tem o livre-arbítrio, você de entender, de aceitar, de não aceitar, de fazer, de não fazer. A partir do momento que você tem essa liberdade, Fala no microfone, que vocês estão falando e as pessoas não estão escutando. Fala no microfone. Ih, deu microfone pro Carlos, já era. Não, 10 vamos minutos. lá, Carlos. 10 minutos, falando. Não, Carlos aqui é Tô sucinto. brincando. Vamos, Carlão, fala aí. eu penso que na doutrina espírita não tem. Eu sigo a colega que disse que não há o dogma. Acha a questão do dogma aqui, uma delas, Conceição? O dogma é uma determinação. O Né? dogma Indiscutível. está no Evangelho, Ponto. Nilton, não é no Livro dos Espíritos. A doutrina espírita não tem essa determinação, ela te dá a liberdade de você pensar, de aceitar ou não, seguir ou não. A partir do momento que você tem essa liberdade, te exime do dogma. Continua. Está certo, você está falando. Em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Até sobre a reencarnação. Questão Você, a doutrina espírita não te obriga a acreditar nela. Ela te faz uma colocação e você, por intermédio do estudo, você vai trazer essa compreensão para si ou não. Muito bem, vamos lá. Quando eu falei, eu comecei assim, sobre o ponto de vista de um espírita. Eu acho que se é o ponto de vista de um espírita, a reencarnação é indiscutível. A comunicação entre os planos é indiscutível. Não estou falando sobre o ponto de vista dos Tudo bem, isso é muito bom para a gente raciocinar. Sempre que vocês falarem, passa o microfone um para o outro. A gente viu ali embaixo no rodapé o que é um dogma. É um ponto indiscutível de uma doutrina. Vou para a pergunta 171, um número sugestivo, né, do Livro dos Espíritos. Está aqui. Justiça da reencarnação. Obrigado, Conceição. Pergunta Kardec aos Espíritos. Em que está fundamentado o dogma da reencarnação? Pergunta de Kardec aos Espíritos. Em que está fundamentado o dogma da reencarnação? É o único dogma que a doutrina espírita tem, mas não é como é colocado lá na igreja. Mas vamos lá. Resposta dos Espíritos. Na justiça de Deus e na revelação, pois vos repetimos incessantemente, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. A razão, olha aí, está falando a razão, não é algo imposto. A razão não te diz que seria injustiça privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os homens egoístas encontra-se a iniquidade, o ódio implacável
e os castigos sem remissão. Aqui no Evangelho também. Não? Só um minutinho. Me dá. Tá. Aí, olha só, o que ele diz aqui. Onde é que você me deu aqui? Aí no Pará, ali na... No 23? Eu não olhei o item não também. Deixa eu mostrar para você. Eu só olhei aqui. A gente vai falar aqui. Dogma. Tá. Então vamos lá. É o único dogma que a doutrina tem, é o dogma da reencarnação. Por quê? Está baseado na justiça de Deus e na revelação. Quer dizer, os espíritos revelaram, e essa revelação, quando você passa pelo crivo da razão, você tem certeza que a reencarnação é um fato. É um fato. Você não tem como explicar a justiça divina sem a reencarnação. Por que o Marquinhos nasceu feio, careca, flamenguista, pobre? Não esquece daquilo que a gente combinou do Tá. olhos azuis, fortes, tem dinheiro na conta. E vascaíno. E pobre. Aí, o outro nasce bonito, rico, é vascaíno, não é flamenguista, etc. Então, só entendendo reencarnação, como uma criança pode nascer aleijada, doente, como, meu Deus, o que essa criança fez? Ali está um espírito. Então você tem que compreender a reencarnação. Reencarnação não é para você acreditar, é para você compreender. Então o único dogma que a doutrina tem é a reencarnação, mas ela não é imposta, ela é raciocinada. Está aqui na 171. Vocês não vão esquecer nunca da 171, né? Que vai falar da reencarnação. E aqui a Conceição também achou no livro, no Evangelho, aqui no item, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 22, o capítulo 4, item 22. Isso em relação ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino da alma está irrevogavelmente fixado por uma única existência. Aqui ele fala do dogma novamente. Por quê? Para falar da justiça. Se você só tem uma vida, o teu destino está traçado para sempre. Se você nasceu doente, aleijado ou miserável, o que a gente vê aí de tristeza, do nosso ponto de vista, porque do ponto de vista de Deus é uma outra coisa, né? Você é outra coisa porque ele só está passando por uma experiência. Somente isso. Senão ele estaria com um destino futuro selado para sempre, porque atrás da unicidade das existências tem a questão do inferno e do céu. Quantos jovem não, para a gente é criança, de 12 anos, morre no meio do tráfico, já está no vício. Quanto? Então esse espírito está selado, o destino dele para sempre? Então Deus não é justo, porque criou alguém, ainda mais, ainda é cruel, criou alguém para ir para o inferno, porque ele é onisciente, então ele sabia que aquela alma ia falir, com 12, 13 anos de idade, e já sabia que criou alguém para ir para o inferno, porque ele é onisciente, então ele sabe. Olha quanta coisa contra, quanta lógica contra. Deus então não é justo, Deus não é bom, porque Deus criou um ser para ir para o inferno. Agora, se você entender sobre o ponto de vista da reencarnação, você já não tem mais inferno, porque ela vai voltar, o espírito vai voltar, não existe inferno. Ele passou por uma experiência e passará por outra, por tantas outras quantas forem necessárias para atingir o progresso. Aí você vai compreender a lei de progresso. Entendeu a questão do dogma agora, na doutrina espírita? Como é diferente? Eu lembrei que a gente estava estudando agora há pouco, né? Da causa e efeito, aqui a causa e efeito é o efeito material. Exatamente.
E tem mais, ela lembrou aqui, a gente estava estudando as obras da Dona Ivone, 5 horas, que já disse que é uma obra excelente, fabulosa, sobre premonição, a premonição. E ela contou alguns casos de premonição, que está na história, nos anais da história, o caso lá do César, o caso do Abraham Lincoln, tem um outro caso lá que foi assinalado. Uma questão de premonição. Tá. Aí depois vem o espírito Charles explicando a premonição. Ele diz que isso é um cálculo matemático, preciso, e que todo guia tem que fazer esse curso, é um curso. Aí você pensa, poxa, se tem a premonição, algo vai, está dizendo que algo vai acontecer. Pode ser uma premonição daqui para uma semana, para um ano, para um século, para um milênio, para 2 milênios. Jesus previu, fez várias premonições. Lá, João Evangelista, no Apocalipse, também. Mas vamos uma bem clara de Jesus. Bem clara, essa eu gosto, eu repito toda hora. E eis que vos enviarei um Consolador, que vos fará relembrar tudo o que eu tenho dito e vos ensinará muitas coisas. Então ele sabia que os homens iam esquecer o que ele falou, iam deturpar tudo. Ele sabia que não podia dizer tudo e que outro viria para acabar de dizer. Veio 1800 anos depois. É a doutrina espírita. Poxa, se espíritos, não vou dizer do nível de Jesus, tantos outros espíritos, de um nível bem comum como o nosso, de vez em quando prevê coisas que irá acontecer e acontecem com precisão, é ou não é? Poxa, então Deus criou alguém porque para sofrer? Ele gosta do sofrimento? Vai cair um avião. Tem gente, a Torre Gêmeas. Teve gente que previu aquilo, bem antes. Ora, por que Deus então deixou aquilo acontecer? Ele previu? Quantas pessoas morreram ali? Era para morrer? Não era para morrer? Aqueles pilotos foram designados para matar? Judas veio para trair? Então essa questão da unicidade das existências, ela é louca, ela é destituída de lógica, ela é destituída de razão, ela é destituída de raciocínio lógico. O que nós lemos lá na aula passada, na primeira página? Fé inabalável é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então a reencarnação é uma questão de lógica. Ela é lógica. Por isso que não é para você acreditar na reencarnação. É para você entender, para você compreender. Aí você tem que estudar a reencarnação. É o único dogma que a gente tem. Não é só uma crença, é um saber, né? É um saber. Entendeu, Marquinhos? A gente sabe, né? Não só acredita. Então vamos lá, vamos continuar aí. Vai de Conceição para os homens. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública. Isso aí é o ensino moral, tá? Está saindo do dogma para o ensino moral, que as 5 partes a gente desviou um pouquinho, porque ele falou no dogma da igreja. Então ele está dizendo aqui que para os homens em particular é uma regra de conduta, mas é claro que é, né? Abrangendo todas as circunstâncias da vida privada ou pública. É ou não é? Então vamos lá. O princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça é, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade que há de vir. Levantar uma ponta do véu que oculta a vida futura é essa parte
que será o objetivo exclusivo dessa obra. Sim, a questão moral. Olha aí o objetivo da obra, não lembra? Maiara, qual o objetivo da obra? Responde agora, pode colar. Não prestou atenção. Que ele terminou aqui. É essa parte que será o objetivo exclusivo desta obra. Vocês acabaram de ouvir. Levantar o véu. Isso aí que tem que oculta. prestar atenção. Tudo ele está se referindo ao Está aqui. ensinamento moral. O objetivo dessa obra é tratar das questões morais. Levantar Das o véu questões da vida morais futura. que o Cristo trouxe. Que é essas questões morais, ela está logo no início. Serve para os homens em particular. É uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, na família, na sociedade, na empresa que a gente trabalha, e etc, etc, etc. Questões morais, questão de caráter. Se faz lá uma análise, quem quer um emprego? Você tem que analisar, escutar a pessoa, saber quem você vai colocar, não é? Ali, porque você não quer problema para você. Você não vai pagar um salário a uma pessoa para te trazer problemas. É questões morais que você vai analisar, né? Quem é ele? Newton. E tem mais uma questão que ele fala por último aqui, que é levantar o véu sobre a vida futura também. Tá. Mas até aqui, entenderam? Tá. Então vamos lá. Continua, Raquel. Todo mundo admira a moral evangélica, proclama a sua sublimidade e necessidade, mas muitos o fazem por confiança no que ouviram falar sobre ela ou pela fé em algumas máximas que se transformaram em provérbios. Porém, poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta, entendimento muito difícil para um grande número de pessoas. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, quer dizer, sem proveito. Os preceitos de moral, disseminados aqui e ali, misturados a grande quantidade de outras narrativas, passam despercebidos. Torna-se então impossível compreendê-los no todo e deles fazer o objeto de uma leitura e de uma meditação distintas. Olha aí. Então vamos lá. Então vou falar duas coisas aqui. A primeira delas, que a Conceição falou ali, que eu passei batido, que ela lembrou. Olha aqui. A gente perguntou no início qual o objetivo desta obra. Aí nós vimos ali, o Marquinho falou e a gente assinalou. É estudar as questões morais, né? E está aqui um outro objetivo. Levantar uma ponta do véu que ocultava a vida futura. Então, são as questões morais e levantar o véu que ocultava a vida futura, que a gente vai falar da vida espiritual, da vida do espírito. Ganhou uma estrelinha, Conceição. Obrigada. Tá? Ganhou uma estrelinha. Então, Guardar no meu coração. levantar o véu da vida futura. Nesse trecho que a Raquel leu, muitas pessoas leem o Evangelho e não entendem, por causa do sentido místico, por causa da dificuldade das palavras. Mas como é que foi escrito o Evangelho? Como é que foi escrito o Evangelho? Como é que ele surgiu? Ele foi para o grego, né, Jesus falava lá o aramaico, mas o povo judeu falava o quê? Qual é a língua do judeu? Hein? Não. E qual era a língua do povo judeu? Qual era o... Não. Era o hebraico. O povão que falava o aramaico. Jesus falava aramaico ali, naquele meio daquele povão. Mas o Evangelho foi traduzido, foi levado para o grego, do grego para o latim,
do latim veio para o português, para diversas línguas. Vocês sabem que a tradução vocês sabem que a tradução se perde por aí. Até bem pouco tempo a missa era feita em latim. Quem fez a tradução foi São Jerônimo. Aí ele traduziu tanto o que era em hebraico do Antigo Testamento, que era a Septuaginta, passou para a tradução para o grego, que foi a Septuaginta, do grego para o latim, que foi a Vulgata Latina, e se perde. Do português para o inglês, quantas dificuldades a gente tem nas palavras. Olha, 2 línguas complicadas. E depois, uma terceira, para o português. Vamos falar para a gente. Não me interessa o alemão, porque não veio do alemão para cá. Veio do latim para cá. E mesmo aqui, entre nós, são várias traduções. Tem as traduções católicas, tem as traduções... evangélico é todo mundo, é a tradução católica e a protestante, né? E inclusive a tradução protestante é diferente porque tem outros livros que a católica não tem. Ponto. E isso confunde o povão, porque nós somos povão, é ou não é? Aí você lê ali, tudo bom? Traz confusão para a gente, não é? Aí vamos lá. Fala. Então, nós temos um livro do Severino Celestino que traz a tradução de 23 Bíblias diferentes. E hoje a espiritualidade, ela nos orienta a estudar pela Bíblia de Jerusalém, que é a última Bíblia, é um consenso entre todos aqueles cristãos. É de 1940 e alguma coisa. É a última. O que ela está dizendo? Dizem que a melhor tradução, a mais fidedigna, é a Bíblia de Jerusalém. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, mas eu gostava muito da Edições Paulinas. Eu acostumei com ela, muito, muito boa aquela tradução também, mas a mais fidedigna é essa realmente da Bíblia de Jerusalém. Porque quando existe um consenso, existem menos discussões. Né? A gente vai firmar tudo por um ponto de vista, um mesmo ponto de vista. Aí não desarmoniza o estudo. Isso. Né? Então vamos lá. Como é que é seu nome? Natália. Então, Natália, vou fazer uma pergunta para você. Chegou atrasada, vai receber pergunta. Vai tirar 0 ou vai ganhar uma estrelinha. Qual o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, desta obra que estamos estudando? 0. Luciana, explica para ela qual o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem 2 objetivos. Explicação das máximas morais do Cristo. Deixa ela falar. Você Fala você. Falei uma só. Falar sobre as questões morais do Cristo. E o que mais? Pode consultar, pode olhar aí, consulta os universitários. Fala com o Marquinhos. Está na capa do livro, gente. E levantar o véu da vida futura, falar da vida futura. Então esse é o objetivo dessa obra. Tudo bem? Continua aí, agora quem que vai ler? Conceição, é verdade? É verdade que foram feitos tratados de moral evangélica, mas a apresentação em estilo literário moderno retirou a singeleza primitiva que lhe dava, ao mesmo tempo, o encanto e a autenticidade. Ocorreu o mesmo com as sentenças isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. São apenas preceitos que perdem uma parte do seu valor e do seu interesse, pela ausência de detalhes e das circunstâncias em que foram emitidos. Para evitar, Raquel. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir
propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento da ideia, retirando apenas as partes estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sassi, assim como a divisão por versículos. Porém, em lugar de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo a sua natureza, de maneira que elas se deduzissem tanto quanto possível umas das outras. A relação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso seja necessário. Esse seria simplesmente um trabalho material que, sozinho, teria apenas uma utilidade secundária. O essencial era colocá-lo à disposição de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, com vistas à sua aplicação às diferentes situações da vida. Isso é o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Olha só, coisa interessante, né? O trabalho do pedagogo Allan Kardec, ele dividiu, como ele colocou em capítulos, relacionou os números e colocou tudo em ordem, capítulos, versículos, para que seja alcançada por todos. Ele diz que aqui a sua primitividade, o estilo literário mudou muito, a maneira simples que os apóstolos falavam, que Jesus falava. Mas ele dividiu e colocou da maneira mais compreensível possível. Já que nós vimos lá atrás, por causa da linguagem rebuscada, era de difícil entendimento. Tá? No final, nós como terminamos o livro recentemente, vocês lembram o que o Espírito, o guia de Kardec, falou para ele, porque foi ele que fez a obra, ele que foi escrevendo, ele guardou essa obra, não falou para ninguém que estava fazendo, levou ao senhor Didier, que era o dono da gráfica e que era muito amigo dele. Ele disse, olha, esse nome, ele não gostou do nome, porque o nome não era o Evangelho segundo o Espiritismo, era imitação do Evangelho. Falou que não gostou do nome, enfim, ele modificou, colocou o nome do Evangelho segundo o Espiritismo, modificou muita coisa, e quando ele pergunta para o guia diz assim para ele, essa obra nós fizemos juntos, você... Vamos pegar aqui as palavras dele, que é curtinho, vale a pena. Está aqui atrás, na última página lá que nós vimos. É tão bonito. Deixa eu ver aqui, nota explicativa, não, aqui. No prefácio, não? Tá naquele... Ele faz aqui, na última página, ele diz assim, Paris, 14 de setembro de 1863. Aí ele coloca uma nota. Lá na última, deve ter uma 475, a página. Olha o que ele disse aqui. Nota, acharam? Eu havia solicitado para mim uma comunicação sobre o assunto qualquer e pedido que ela me fosse enviada ao meu retiro de Santo Andrés. Ele pediu lá ao Espírito Guia. Aí vem a resposta. Quero falar-te de Paris. Não estou achando isso não. Não estou achando isso aqui não, também não. Achei. Página 473. no último, 473. Lá em cima mesmo. Achou? Tem subtítulo, imitação do Evangelho. 473. 473. Aqui, ó, nota explicativa. Não, antes disso, é 473. É aqui, nota explicativa. Espera aí. Já acharam? Já se entenderam aí? Muito bem.
Aí, ali na nota primeira, nós já falamos que ele botou imitação do Evangelho. Aí o senhor Didier pediu para mudar, e outras pessoas também, ele foi mudado. Enfim, mexeu em alguma coisa, mas na outra anotação, na outra nota. Paris, 14 de setembro de 1863. Acharam aí? Ponto. Aí, quero falar-te de Paris, embora a utilidade disso não me pareça demonstrada, uma vez que minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que teu cérebro percebe nossas inspirações com uma facilidade com a qual nem tu mesmo suspeitas. Olha que coisa bonita que o guia fala para Kardec. De novo, quero falar-te de Paris, embora a utilidade disso não me pareça demonstrada, uma vez que minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que teu cérebro percebe nossas inspirações com uma facilidade com a qual nem tu mesmo suspeitas. Ele está querendo dizer que o Kardec... Foi todo inspirado, não era Kardec que fazia, eram os espíritos. A nossa ação, sobretudo, a do Espírito de verdade, que é a do próprio Jesus, a gente concluiu isso. Uns acham que não é, se foi, se não foi, não flói nem contribui. A revista de Espírita diz que é, lá no finalzinho do livro dos médios também. Nossa ação, sobretudo, a do Espírito de verdade, é constante em torno de ti, e tal que não podes negar. Então ele foi inspirado para fazer tudo isso. Ele não tirou da cabeça dele. No livro dos Espíritos fica bem claro as perguntas que ele faz e as respostas que ele obtém. Aqui no Evangelho vai ficar bem claro também as mensagens que os Espíritos dão para ele. E ele coloca de acordo com o capítulo e o item. Ele começa falando, daqui a pouco ele coloca as mensagens do mundo espiritual, tudo bem dividido e bem separado. Instrução dos Espíritos. Instrução dos Espíritos. A gente vai ficando cansado, vai fugindo das palavras. Instruções ou instrução? Que está lá, instrução. Instruções dos Espíritos. Aí está bem claro que é do Espírito. Mas toda essa divisão foi ele que fez. Toda essa organização foi ele que fez, Allan Kardec. Até as perguntas... Toda a clareza doutrinária, Leon Denis fala muito bem sobre isso lá no Problema do Ser. Só um instantinho, fala, Maiara, na ordem dos dedos. Porque isso não é um médium extensivo, né? Não. Aí você diz assim, ele é só médium intuitivo. Eu sei, para vocês, para nós, né? Eu estou dizendo você, todos nós. Ele não é médium. Ele não é médium extensivo, mas olha a intuição dele. Nem você suspeita, você absorve de tal modo as nossas ideias que nem você suspeita. E, no decorrer ali da mensagem, o Espírito fica feliz com Allan Kardec. Fala, Rosemarie. Intuição, mediunidade do futuro, número 1. Número 2. Peraí, não ouvi. Estou falando. Intuição, mediunidade do futuro. No futuro está todo mundo assim. 2, agora. Eu acho espetacular a intuição de Kardec. E cada vez eu fico mais encantada. Porque, estou falando agora do Evangelho, né? Embora a gente pudesse falar de todas as obras. Cada capítulo que a gente tem aqui, tem alguns dos capítulos que não tem uma instrução dos Espíritos. Uma. Principalmente as que se referem a essa ligação com o alto, a das preces, não esconder debaixo do alqueire, né? A candeia debaixo do alqueire. Não tem nenhuma instrução dos Espíritos. Por quê? Porque ele fez tudo, ele complementou tudo. É o comentário dele. Comentário dele. Toda ela inspirada pelos Espíritos. Então, e pelo Espírito de verdade. As perguntas, então, do livro dos Espíritos, na verdade, foram os Espíritos mesmo que estavam fazendo e respondendo. Não, ele é que fazia. Não era da cabeça dele, eram os Espíritos que estavam intuindo ele a fazer as perguntas. Não, mas como é que acontecia aquilo ali? Ele recebia muitas mensagens
né? A Revista Espírita, que foi o grande laboratório, iniciativa de Allan Kardec, sozinho dele. Ele único, sozinho, individual, como é que é? Sem irmão gêmeo. Ele começou. Depois foram ajudando a ele. Porque assessorava ele, era melhor ele andar sozinho mesmo. E ali ele recebia mensagem do mundo inteiro. E quando ele lia as mensagens, ele elaborava as perguntas. Com certeza, ele lia, poxa, isso aqui está certo? É isso mesmo? Vamos elaborar a pergunta. Ah, era como se fosse dúvida. Entendeu? Que ele recebia. Entendi. Porque fazer 1019 perguntas do nada... Hã? Ele não tinha, a pessoa que ela falou, ele não tinha mediunidade de ouvir para fazer o sacramento. Pois é. Não era ostensivo. Então vamos lá. Espera aí, um de cada vez. O Kardec não tinha mediunidade ostensiva. A mediunidade você pode dividir ela em mediunidade oculta ou ostensiva. A mediunidade oculta é a inspiração e a intuição. A intuição ainda é mais difícil ainda dele perceber, dele identificar. O princípio é o mesmo. Uma é mais difícil, a outra, se você prestar bem atenção, você consegue até discernir o que é teu e o que não é teu. Então ele foi todo inspirado, então ele é médium. Ele é médium. Fala, entendeu, Kardec? Kardec, ó. Entendeu, Raquel? Mas eu sou Kardec, eu sou filho de Jesus. Então vamos lá. Entendeu, Raquel? Entendi. Newton. Fala, Conceição. E para os espíritos utilizar a mente dele para passar esse conhecimento, é porque ele tinha esses conhecimentos também. Também tinha porque bagagem. senão ele não pode inspirar, eles tiram do que você tem. Claro, o espírito traz a sua bagagem. Mas como Hippolyte Leon Denisard Rivaio, que era o seu nome, ele era um poliglota, ele era professor, ele tinha vários livros lançados, ele foi aluno do grande Pestalozzi. Quando Pestalozzi se afastava, ele que assumia o instituto lá na Suíça, em Verdun, na Suíça. Ele abriu uma escola nos mesmos moldes da de Pestalozzi, em Paris. Não era qualquer, era conhecidíssimo. Traduzia livros do francês para o alemão, do alemão para o francês. Falava o holandês. Tem uma falava coisa o muito espanhol. interessante. Ele fez uma tradução de Fenelon. Pois é. E você Então, vê, então tinha... ele como homem, ele tinha uma cultura muito vasta. Cultura todo mundo tem. Cultura indígena. Ele tinha uma cultura muito vasta. Fala, Luiz. Sim, sem dúvida, método. Método. Isso você vai entender o método estudando o livro dos médiuns. Ele tinha um método, a doutrina tem um método, sem dúvida nenhuma. O método cartesiano. Além dele introduzir na obra o método cartesiano de Descartes, ele tem a cultura da educação francesa. Ele faz a introdução, o desenvolvimento, a síntese e a antítese. Sim. Tudo que ele Sim. nos livros ele faz. Ele faz. É um método. Quando a gente pega o céu e o inferno, ele bota ali, ele coloca todas as refutações dos opositores. Ele coloca, ó, fulano está dizendo que é isso, isso, isso. Ele coloca lá, ó, isso aqui, essa ideia aqui está destituída de lógica. Por isso, isso, isso e isso. Então, é a clareza, a objetividade de Kardec. Ele não fica rodando para lá e para cá. A gente precisa enaltecer o nosso mestre. Fala. Pedagogo. Pedagogo. Não é pedagogo. Quem é o pedagogo da nossa evangelização? Ô Maiara? Temos um pedagogo. Chuta qualquer nome aí. A minha mãe era pedagoga. Ó, o pedagogo é Allan Kardec.
O nosso pedagogo é Allan Kardec, da evangelização. A gente não foge ao livro dos Espíritos. A gente não foge ao Evangelho. Ele é o grande pedagogo. E nós colocamos Allan Kardec como nosso pedagogo. Entendeu? Você tem aí os espíritos que nós resolvemos homenagear como diretores espirituais, né? A gente homenageia a Neuzinha, a Neuza Trindade na livraria, a nossa querida Lúcia Moreira, na parte aqui da evangelização, mas você tem o responsável, o espírito responsável, que é o Dr. Erma, pela parte de saúde. Você tem Meimei, você tem você tem a Lurdinha, que a gente homenageou lá na parte da evangelização, mas o pedagogo é Allan Kardec. E o responsável pela obra social é o Antônio de Aquino. O responsável pelo centro é o Altivo. São espíritos de escola, são espíritos elevados, são espíritos bondosos. Entendeu? Então, o nosso pedagogo, não esqueça, é Allan Kardec. Vamos lá, vamos continuar. Vai, Raquel. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores... Não, a gente já está lá atrás, voltamos lá na... Esse seria simplesmente... Voltamos lá para 21, ela está certa. Muitos Esse pontos. seria... Acharam aí? Tá. Esse seria Deixa só um simplesmente... instantinho, deixa eles se acharem aí. Se encontraram? Página 21. Não, esse é o evangelho é diferente, Raquel. Não é o pequenininho? Então vamos lá. Todo mundo se achou? Esse seria simplesmente um trabalho material que, sozinho, teria apenas uma utilidade secundária. O essencial era colocá-lo à disposição de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, com vistas à sua aplicação às diferentes situações da vida. Isso é o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, são incompreensíveis. Alguns até parecem irracionais pela ausência de um meio que permita compreender o seu verdadeiro sentido. Esse meio de compreensão encontra-se integralmente no Espiritismo, como já puderam se convencer aqueles que o estudaram com seriedade, e como se reconhecerá ainda melhor mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda a parte na Antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em todas as regiões acham-se vestígios dele nos escritos, nas crenças e nos monumentos. É por isso que, se a doutrina espírita abre novos horizontes para o futuro, também lança uma luz não menos elucidativa sobre os mistérios do passado. Só um instantinho, ele falou uma coisa interessante aqui. O Espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade, em todas as épocas da humanidade. Mas o Espiritismo não foi lançado em 1857, com o Livro dos Espíritos? Como é que ele disse aqui que o Espiritismo se encontra em toda a época da humanidade? Aí é que entra a ideia espírita. Você tem as ideias espíritas. As ideias sempre existiram, desde que o mundo é mundo. Os espíritos sempre existiram, né? A comunicabilidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a unicidade de Deus, a imortalidade da alma mantendo a sua individualidade, e por aí vai. Então isso sempre existiu. O que a doutrina espírita fez? Juntou essas ideias esparsas, né, num corpo de obra filosófica, científica, do ponto de vista mediúnico, né, não é a ciência material, porque ela tem outros métodos, mas tem um método, que foi através da mediunidade. E Kardec não tinha intenção de fundar religião, não. E depois ele viu que se tornaria, porque religião vem de religare, ligar a Deus. Aí com o Evangelho, já em 1864, ele já tinha lançado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, depois é que vem o Evangelho, aí tem essa conotação religiosa.
Entenderam isso? Newton, Ah, o Espiritismo, na verdade, é que ele se encontra nas leis naturais da vida, da lei de Deus. sim, Né? Por isso ele, desde o início do mundo, já existia. sim. Então, para não confundir, a gente fala das ideias espíritas. Pra você entender como a Conceição falou, tudo bem. Tá legal? Então, continua aí, Raquel. Deixa eu terminar esse pedaço aqui. Senão, deixa eu terminar essa ideia aqui. Depois você fala. Vai lá. Como complemento de cada preceito, juntamos algumas instruções escolhidas entre aquelas que foram ditadas pelos espíritos, em diversos países e por intermédio de diferentes médiuns. Se essas instruções saíssem de uma única fonte, poderiam sofrer uma interferência pessoal ou do meio em que foram dadas, enquanto que a diversidade das suas origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda a parte e que, sob esse aspecto, não há ninguém privilegiado. Isso é muito importante. A gente vai ver lá na frente novamente o caráter universal da doutrina espírita, porque não veio somente através de um médium ou um espírito. Diversos espíritos em diversos lugares, diversos países, dizendo a mesma coisa. Esta obra é para o uso de todo mundo. Nela, cada um pode buscar os meios de adequar sua conduta à moral do Cristo. Além disso, os espíritas aqui encontrarão as aplicações que mais especialmente lhes dizem respeito. Graças às relações estabelecidas, de uma forma permanente, entre os homens e o mundo invisível, daqui em diante a lei evangélica, ensinada para todas as nações pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá, e será incessantemente solicitado pelos conselhos dos seus guias espirituais e a colocá-la em prática. As instruções dos espíritos são, verdadeiramente, as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los para a prática do Evangelho. Ficou bem claro isso? Tem uma nota que a Conceição vai ler. Fala, Rosemarie. Então, pegando um gancho que a Conceição falou, é interessante falar no livro dos Espíritos. E também está ligada à pergunta 171 que você colocou, tá? Que é a 619. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem, e os que melhor a compreendem são os homens de bem, e os que querem investigá-la. Todavia, todos a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se efetue. Aí vem Kardec, né, que eu achei o máximo. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que a cada nova existência, sua inteligência encontra-se mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo devesse cumprir-se para ele numa única existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tenha dependido dele o de se esclarecerem? Aí tem aqui entre parênteses 171 e 222. Muito bem. Vocês quiserem anotar que questão é essa? É 619. Vocês querendo anotar no evangelho de vocês. Vocês anotem para vocês lerem. Alguma pergunta? Conceição? Conceição, lê aí, por favor, a nota de Kardec. Fala, Maiara. Então, no nosso evangelho, Kardec usou a Bíblia de Sácia. Né? Esse aí, que foi um historiador. Um historiador. Ó, como ficou conhecido o escritor e teólogo Louis Isaac Lemastre. O nome dele era Sácia, né? Autor de uma célebre tradução francesa da Bíblia, que suscitou violentas polêmicas. Nasceu em Paris, 1613, e desencarnou em Porpone, em 1864. Ele disse aqui no início: respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sácia. Ele se baseou nesse escritor aí, tá? Tudo bem.
Tudo bem até aí? Então vai, Conceição, nota de Kardec. Nota de Kardec. Poderíamos, sem dúvida, dar sobre cada assunto um número maior de comunicações obtidas em inúmeras outras cidades e centros espíritas, além dos que citamos. Mas devemos, antes de tudo, evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar nossa escolha àquelas que, pela essência e pela forma, combinam mais especialmente com o plano desta obra, reservando para publicações posteriores as que não puderam ser aqui incluídas. Quanto aos médios, evitamos nomeá-los, na maior parte. Foi a pedido deles mesmos que foram designados. Foi a pedido deles mesmos que não foram designados. Portanto, não convinha fazer exceções. Aliás, os nomes dos médios não teriam acrescentado nenhum valor à obra dos espíritos. Isso seria apenas a satisfação do amor próprio com a qual os médios, verdadeiramente sérios, não se ocupam de modo algum. Eles compreendem que, sendo seu papel puramente passivo, o valor das comunicações não realça em nada o seu mérito pessoal e que seria infantil tirar vantagem de um trabalho de inteligência a qual só prestaram um concurso mecânico. Então está aí a explicação de Kardec, porque não colocou o nome dos médiuns, nem a cidade, né? Algumas aqui até tem, mas o nome do médium não coloca quem foi o médium. Foi bom o estudo? Foi bom, né? Alguma pergunta? Alguma colocação? Eu tenho aqui uma. Estou tentando lembrar o número da questão, quando fala aqui, ó, aqui no finalzinho, quando ele fala assim, ó, ensinada para todas as nações pelos próprios espíritos. Não será mais a letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado pelos conselhos dos seus guias espirituais e colocá-la em prática. Esse pedaço aqui tem lá no livro dos Espíritos, na questão 262 do livro dos Espíritos, que fala que tem a ver com a escolha das provas. Se vocês estiverem aí, porque eu... Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Bora, Rosemarie, acabou o nosso tempo. Então, deixa para outra vez. Deixa para outra vez. Porque ele diz que, que quando a gente tem os nossos guias, mas a gente tapa os olhos e os ouvidos quando a gente se crê, recebe o livre-arbítrio, se crê dono dessa liberdade toda e dessa sabedoria que a gente não tem, né? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece. A Conceição faz a prece para encerrar. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, te agradecemos, Senhor, por essa noite de estudos, pelo aprendizado que tivemos aqui nesta noite de hoje. Agradecemos aos amigos espirituais que nos ajudaram e agradecemos por esta casa de amor que nos acolhe, nos instrui e nos ajuda no nosso crescimento espiritual. Que o teu amor possa nos envolver e que possamos retornar aos nossos lares em paz e em segurança sob a tua proteção. Que assim seja, graças a Deus. Em nome do amor que vibra nesta casa, nos corações dos nossos guias e já vibra também em nossos corações. Em nome do nosso amor, do amor de Allan Kardec, de Denis, do teu amor, Jesus. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja.